Bom dia, muito bom dia, meus amigos botafoguenses, a todos vocês que acompanhou esse jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino. Sabe que as equipes de secadores, o povo secador, estavam aí, tá? Aqueles que estão contra, que estão doidinhos que o Botafogo começa a cair, que começa a perder, que dê oportunidade para que eles possam encostar. A equipe de secadores ontem foi demais, nós sabemos disso. Mas o fogão é grande, cara. O fogão é grande. Ontem nós vencemos mais um jogo do Campeonato Brasileiro. 15ª partida, 15ª rodada. 13 vitórias e apenas 2 derrotas. E nenhum empate. O que eu quero dizer para vocês? Esse time do Botafogo está cada dia melhor. Nós já ultrapassamos a marca, a melhor marca no Campeonato Brasileiro, que era do Corinthians, com 12 vitórias. Passamos a 13, agora nós somos o melhor time na era dos pontos corridos. Tá? O Botafogo é o melhor na era de pontos corridos. 13 vitórias em 15 jogos. Nós temos um próximo jogo agora que é contra o Santos, pelo Brasileiro, né? Antes nós teremos quarta-feira contra o Patronato, mas no próximo domingo nós teremos contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Time enjoadinho, o Santos lá na Vila Belmiro é enjoado, mas o Santos não atravessa uma boa fase. Mas o Botafogo tem time para ganhar qualquer time do Brasil, afinal de contas todos os grandes caíram no tapetinho e foram embora. Fora do tapetinho, o Botafogo papou Palmeiras, papou o Grêmio, Bahia. Tá, meu querido? Então, Flamengo, no Maracanã, porque é fora também. E o que acontece? Nós estamos com a melhor etapa, o melhor do brasileiro até agora. 13 vitórias em 15 jogos. Ninguém, na era do ponto corrido, ninguém conseguiu isso. Só o Botafogo. E vocês vê só, aí nós já estamos com 13, podemos chegar a 14 no próximo domingo. E o Mulambo, cara, como é que eles estão pensando isso? Porque o Botafogo é o único time no Rio de Janeiro que é tetracampeão carioca, 4 títulos seguidas. O Flamengo já tentou fazer isso, que eu me lembro, por exemplo, em 2006 e em 2019. Em 2021, acho. Foi 2021. Em 2006, ele queria ser tetracampeão, mas encarou em 2010 o Botafogo, na decisão do título. Se ele ganha, ele seria tetracampeão. O Botafogo não deixou. O Botafogo pensou assim, aqui não. Só o Botafogo é tetracampeão. O Flamengo não conseguiu. Não me lembro mais, não posso dizer, na década de 70, mas não me lembro mais o ano certo, não posso dizer a vocês, porque eu não guardo, sou um pouco difícil de guardar essas coisas. Mas na década de 70 o Botafogo meteu 6-0 no Flamengo. 6-0 no Flamengo. E o Flamengo ultrapassar não, mas conseguiu meter 6-0 no Botafogo também. Mas o Botafogo já tem vitória de 9-2 contra o Flamengo. Tá? E o que acontece? Não conseguiu. Empatou com o Botafogo. Tá? Elas por elas, cada um com 6-0. Tá bom? E o Flamengo vem sempre tentando ultrapassar o Botafogo. Na década de 70 também, nós tínhamos 53 jogos sem derrotas. E fomos encarar o Grêmio, lá no Sul, e lá nós perdemos para o Grêmio, não me lembro se foi 1 ou 2-0, e o gol do Grêmio, da vitória, foi assinalado por Renato Sá. Não sei se vocês, botafoguenses, lembram disso. Renato Sá meteu o gol contra o Botafogo, da vitória, e o Botafogo saiu de lá derrotado. Deixou de completar 54 jogos, ficou em 53. E o Flamengo aí queria passar o Botafogo, né?
Passou uns poucos anos depois, logo a seguir, uns 2 ou 3 anos, ou 4 anos, sei lá, o Flamengo tentou também 53 jogos e foi tentar fazer os 54. Mas ele dá tanto azar, rapaz, que o Botafogo para sempre na pista, no caminho dele. Aí quem que ele encara? O jogo para fazer 54 gols, ele encara o Botafogo. Botafogo de um goleiro que ninguém dava valor. O goleiro, para isso tinha um nome, Borrachinha. Jogou no Campo Grande, jogou parece no Bangu, jogou em alguns clubes no Brasil. E o Botafogo vai e fala, não pega o Botafogo, cara. Tá? E quem é que estava no Botafogo, no time do Botafogo jogando? Vocês sabem disso? Tem consciência disso? Botafogo tinha no time Renato Sá. Sim, isso mesmo. Aquele mesmo Renato Sá que uns anos antes jogava no Grêmio e que tirou a possibilidade do Botafogo fazer 54 jogos, sem perder. E Renato Sá no time. Vão encarar o Flamengo. Se o Flamengo ganha o Botafogo, ele ia 54 jogos passar à frente do Botafogo. Mas o Botafogo, ele passar à frente do Botafogo, não. Tá? Não conseguiu. Não conseguiu. O Botafogo foi, ganhou o jogo. Sabe com gol de quem? Renato Sá. Renato Sá meteu 1-0 no Flamengo, e o Flamengo não conseguiu 54 e o Botafogo e ficou empatado com o Botafogo. 53 jogos sem perder, não conseguiu passar 54. O Flamengo sempre tentando ser melhor do que o Botafogo, mas não conseguiu. É igual agora, por exemplo. Quando é que o Flamengo teve condições, por exemplo, do time, dizer para os jogadores assim, vamos para o bar, vamos fazer o lanche, aproveitar o lanche, porque contra o Botafogo, vitória já é garantida, vamos gastar o dinheiro do bicho. Quando é que o Flamengo tem time para fazer isso? Não teve nunca condições de fazer isso contra o Botafogo. Mas o Botafogo, na década de 60 até o início da década de 70, quando o Zico começou a jogar bola, o Botafogo fazia isso. O pessoal que ia para o Maracanã assistir o jogo do Botafogo e Flamengo via acontecer isso. Manga reuniu o jogador e falou assim, aí, vamos para o bar fazer o nosso lanche, gozar o bicho, porque o bicho já é garantido. Contra o Flamengo, dificilmente o Botafogo perdia. Era sempre a vitória do Botafogo. Zico mesmo deu a declaração. Em canais aí do YouTube, falando sobre isso. Que ele tinha ódio do Botafogo, porque toda vez que ele ia jogar, ele via fazendo isso e ele ficava com ódio. Mas depois que ele entrou, começou a jogar no time, mudou. Então é isso aí, meus amigos. O Flamengo não consegue nunca ser superior ao Botafogo. Sempre que ele tenta fazer alguma coisa para ser superior ao Botafogo, ele, cai de ladeira abaixo. Tá bom, o Flamengo tá bom, bom time, tá aí acompanhando aí como segundo colocado até agora, até hoje, ainda é segundo colocado, com 10 pontos, agora 13 pontos atrás do Botafogo. Se o Flamengo empata hoje, ele fica 12 pontos atrás do Botafogo. Se ele perde, continua com 13. Mas aí o Fluminense fica com 12. O Fluminense passa um ponto à frente dele. Tá? E se o Fluminense ganha, aí vai ficar 11 pontos. Ou melhor, 12 pontos atrás do Botafogo. Então acontece, meu filho. O Flamengo tem que brigar para não perder o jogo de hoje. Porque se ele perde o jogo de hoje, tchau. Dificilmente, na era do ponto corrido, não teve nenhum time que tivesse o total de vitórias, o total de jogos do jeito que o Botafogo está tendo e que não conseguisse ganhar o título. Todos que conseguiram essa meta conseguiram ganhar o título. Tá? E o Botafogo está a caminho do alto, está a caminho do ponto mais alto do Campeonato Brasileiro, que é o título de campeão. E ainda tem mais. Joga quarta-feira contra o Patronato, para passar para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Tá? Será bom para os times que o Botafogo de repente ganhe a Sul-Americana? Porque se o Botafogo ganhar o Brasileiro e ganhar também a Sul-Americana, abre mais uma vaga lá para Libertadores. Tá? Abre mais uma vaga para Libertadores. Para pré-Libertadores. Então, vocês, torcedores de Vasco, Flamengo e Fluminense, isso eu estou falando do Rio de Janeiro.
É claro, tem os times lá de fora também que tá na jogo, mas estou falando do meu Rio de Janeiro. Eu não quero ver vocês caindo, como eu estou vendo o Vasco, numa situação difícil para conseguir safar da queda. Eu não quero que o Vasco caia, não. Eu quero mais é os times, queria mais é que os 4 times tivessem, como está agora, 3. 3. Eu queria que os 4 estivessem lá em cima, nas cabeceiras do Campeonato Brasileiro. Você já pensou se terminasse o Brasileiro? Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, os 4 classificados para Libertadores e os outros, todos eles caíssem para pré-Libertadores? Vocês já conseguiram, já viram o que os paulistas, mineiros e gaúchos iam pensar? Eles iam ficar doidos de raiva. Mas não vai acontecer porque o Vasco não tem condições de fazer isso mais. Mas Flamengo e Fluminense têm condições de acompanhar o Botafogo e ser classificado para Libertadores. Tá? Então, hoje é dia de sorrir, meus amigos. Hoje é dia de sorrir. Botafogo é Botafogo. A alegria que eu tenho. Aí perguntam assim, por que você é Botafogo? Eu sou Botafogo porque eu comecei conhecendo um craque do futebol brasileiro, que é considerado, muitos dizem que é considerado como o segundo maior jogador, mas eu considero ele o melhor jogador do mundo. Porque Pelé fez um nome em cima dele. Garrincha, tá? Garrincha, o anjo de pernas tortas. Então, Garrincha. Por causa de Garrincha, Didi, Newton Santos, Zagallo, Amarildo, Rildo, Manga, camarada. Por causa desses caras, quando eu vi esses caras jogando na Copa do Mundo e vi esses caras jogando no Botafogo, eu falei, não, você é Botafogo. Por que você é o time? Você é Botafogo. E aí está. Hoje estou com 73 anos de idade, graças a Deus, muito bem vivido, e sou feliz por ter escolhido um clube para me torcer. Mas não sou fanático não, tá? Não sou torcedor fanático não. Eu gosto do meu clube, mas eu quero ver o bom futebol, tá? Eu quero ver o bom futebol. É muito ruim quando você ganha um título com o time jogando mal. É muito ruim. Mas, como diz, sabe, o importante é a vitória, os 3 pontos. Mas eu gostaria que ele ganhasse sempre jogando muita bola, tá? Então, não se esqueçam de mim. Eu sou José Antônio, sou responsável pelo canal Futebol Imparcial, tá? Pelo canal Futebol Imparcial JA. E se vocês puderem, vai ali embaixo ali e se inscrevam no meu canal. Esse canal não pertence só a mim, esse canal é nosso. É para nós interagirmos, para nós podermos nos conhecer, estar em contato e conversarmos um com o outro sempre que possível. E sempre que você tiver alguma opinião, alguma coisa contrária, vai ali embaixo e dê a sua opinião. Dê a sua opinião nos comentários ali. Vai ali e dê o seu like, tá? Teu joinha, dê ali o seu joinha para ajudar o canal. Ali na frente ali, depois de se inscrever, ali na frente ali está um sininho. Toque no sininho e toque mais para que você seja notificado toda vez que tiver um canal gravado. Tá bom? E sempre que puder e que você conhecer um companheiro que seja botafoguense, aconselhe ele a entrar no canal, tá? Aconselhe ele, compartilhe com ele esse canal. Abençoe, nos abençoe, porque esse canal é para falar do Botafogo e do futebol brasileiro. Por isso o nome dele é Futebol Imparcial, porque primeiramente, em primeiro lugar, o Botafogo e depois os outros clubes, para conversarmos sobre futebol. Um abraço para vocês, um bom dia, e que ótimo dia, né? Depois de vencer mais um jogo, que ótimo dia. Hoje é dia de ser feliz, um ótimo domingo para vocês hoje, tá bom? Um abraço, grande abraço.